Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós estamos aqui para dar início a uma série de vídeos sobre precedentes vinculantes do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos começar abordando os precedentes relativos à indenização por danos morais, que são 8, tá, gente? Então, são 8 precedentes vinculantes. Agora, antes disso, antes de a gente abordar esses precedentes vinculantes, eu tenho que explicar para vocês qual é a importância de operadores do direito do trabalho ou mesmo concurseiros conhecerem muito bem esses precedentes. E isso tem origem em uma mudança, gente, que ocorreu no TST no ano passado. Então, lá no finalzinho de 2024, houve uma mudança silenciosa ali no regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho, por meio da resolução 224. E essa resolução, assim como também a emenda regimental número 7 do Tribunal Superior do Trabalho, mudou bastante a sistemática recursal para os recursos que sobem para o TST. No caso, o nosso recurso aqui é o recurso de revista. E aí, por que vocês precisam conhecer, então, essa mudança? Se você é concurseiro, com toda certeza, essa forma de ingresso, ou seja, essa forma de recurso para o TST vai ser abordado aqui. E se você não é concurseiro, mas você atua na Justiça do Trabalho, você precisa entender de que forma você pode ter um recurso de revista conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Porque se esse recurso de revista ele estiver contrário a um precedente vinculante fixado no TST, esse recurso não chega mais no Tribunal Superior do Trabalho. E aí o único meio de vocês tentarem levar seria mostrando uma distinção. E aí eu nem preciso falar para quem se prepara para provas na área trabalhista, que com certeza esses precedentes, ao todo são 71, nós temos 71 precedentes vinculantes já afirmados pelo TST até essa data, mas isso vai aumentar muito, vocês vão já entender por quê. Então, esses 71 precedentes, com certeza vão cobrar, vão cair na prova, nas próximas provas do direito do trabalho. E, professor, o que houve? Bom, primeiramente, essa alteração que eu falei, que ocorreu aqui, com a emenda regimental número 7, que também ocorreu com a resolução 224 do TST, ela promoveu uma aproximação da sistemática recursal dos recursos para o TST com o modelo do CPC. E aí, de modo que sempre que eu tiver um acórdão regional em consonância com um precedente vinculante, o que vai acontecer é que esse recurso de revista ele pode ser barrado no Tribunal Regional. E aí, para vocês tentarem levar essa discussão para o TST, precisa entrar com agravo interno. E se o agravo interno não for provido, acabou, gente, fim da linha, não chega mais esse tema pacificado no TST. Antes da gente falar sobre isso, eu vou só relembrar aqui com vocês, né, como que acontece, qual é a sistemática recursal para o Tribunal Superior do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela está organizada aqui, na Vara do Trabalho, que é o primeiro grau, TRT, que é o segundo, e também aqui TST. O que acontece? Normalmente, os recursos que vão para o TST são os recursos de revista. E esse recurso significa que o processo começou aqui na vara, aí o juiz proferiu uma sentença. Em face dessa sentença, houve um recurso ordinário. E aí essa matéria foi decidida em grau de recurso ordinário pelo TRT. O TRT, então, ele prolata um acórdão. E a partir desse acórdão é que surge a possibilidade de ingressar com um recurso de revista, desde que atendidos os pressupostos do 896 da CLT. E o que acontece? Esse recurso de revista, a destinação dele é para o TST. Ele vai ser examinado por uma das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. E, professor, até aí tá tudo certo, né? Não mudou nada? Verdade? Até aí tá tudo certo. Só que o que acontece? Agora, se o recurso de revista ele for denegado pelo primeiro juízo de admissibilidade, então o recurso de revista, ele tem 2 juízos de admissibilidade. O primeiro, que é realizado perante o órgão AQO, que foi aquele que proferiu a decisão, o acórdão regional, e o segundo juízo de admissibilidade, que é feito já pelo TST. No primeiro exame de admissibilidade, quem é que costuma fazer? O presidente do TRT. Se o presidente do TRT denegar seguimento a esse recurso de revista, o que vai acontecer? Antes, eu diria para vocês, entrar com agravo de instrumento. E aí o agravo de instrumento vai levar a discussão para o TST. Mas agora não é mais assim. Porque se o tema tiver abrangido por um precedente vinculante, seja ele um IRR, um IRDR ou um IAC, nós vamos já ver aqui quais são, o que vai acontecer é que o presidente do TRT pode trancar o recurso de revista.
E se a parte quiser discutir isso, ela só vai poder entrar com um agravo interno, que vai ser decidido no próprio órgão colegiado do tribunal. E o que acontece aí? Se o colegiado entender que você de fato tem razão no seu agravo interno e você, por exemplo, conseguir demonstrar alguma distinção com relação àquele tema que foi fixado uma tese vinculante, aí esse agravo interno ele pode acabar sendo provido e o recurso de revista sobe para o TST. Mas o mais comum, certamente, vai ser a situação inversa. Ou seja, chegou lá no agravo interno, o colegiado percebeu que aquela situação de fato está abrangida por um precedente vinculante, aquele recurso não vai mais para o TST, minha gente. Nem agravo de instrumento, morre ali. Então a discussão morreu no segundo grau. Então é por isso que vocês precisam entender que mudou muita coisa na sistemática recursal na Justiça do Trabalho. Então, antes a parte podia levar para o TST a discussão de temas já consolidados por meio do agravo de instrumento. Agora não. Se eu tenho um precedente vinculante, isso não chega mais no TST, salvo se eu demonstrar uma distinção. E daí a importância de conhecer todos os precedentes vinculantes, daí também a emergência, né? Ou seja, ultimamente o TST tem editado muitos precedentes vinculantes, muitos temas que ele tem julgado ali em sede de IRR, ou seja, fixando precedentes vinculantes para viabilizar a adoção dessa sistemática. Então é por isso que vocês precisam conhecer. Agora, vamos entender melhor, então, o que eu acabei de falar, né? Vamos entender melhor aqui como que isso vai se processar. Olha só, gente, vamos entender como que isso vai se processar. Vamos lá. Voltando aqui, então, nós temos, como eu falei para vocês, a situação em que o TRT denegou seguimento a um acórdão. Em face desse acórdão, a parte entrou com um agravo. Se esse agravo for provido, o recurso sobe para o TST. Se ele não for provido, o que vai acontecer é que, ao fim da linha, essa decisão ela é irrecorrível. Ou seja, houve uma aproximação com a sistemática do processo civil. Então, o que acontece? Se o primeiro juízo de admissibilidade lá no TRT negar provimento a um recurso de revista, né? Aliás, negar seguimento para um recurso de revista, por entender que aquele tema do recurso de revista ele já está abrangido por um precedente vinculante, não vai caber mais recurso nenhum, salvo o agravo interno. E aí o agravo interno vai levar a matéria para o órgão colegiado. Agora, o que acontece? Se o órgão colegiado mantiver a decisão do primeiro juízo de admissibilidade, que no mais das vezes é tomada pelo presidente do TRT, fim da linha, não sobe mais para o TST, não vai caber o que antes cabia, que era o agravo de instrumento. E, professora, quais são essas teses vinculantes, né? Juliana, eu quero ver onde é que estão essas teses vinculantes. Como é que eu sei? Olha só, gente, as teses vinculantes são aquelas firmadas pelo TST em sede de IRR, ou seja, sob a sistemática de recurso de revista repetitivo ou embargos repetitivos, ainda IRDR e IAC. No IAC a gente tem um, mas esse IAC, inclusive, foi instaurado um incidente de superação. O IRDR também, nós temos 2 instaurados, mas ainda não foram resolvidos. Então, o que vocês precisam conhecer urgentemente? Essas 71 teses vinculantes que nós temos em IRR. Porque nós tínhamos bem pouco antes da mudança no regimento interno do TST, nós tínhamos cerca de 20 até o ano passado, e hoje nós já temos 71, porque só esse ano o TST já fixou 51 precedentes em sede de IRR, justamente para viabilizar essa sistemática, tá? Então, olha só onde está, qual é o fundamento daquilo que eu trouxe aqui para vocês. Vejam bem, gente, está aqui no artigo 1º-A da Instrução Normativa número 40 do Tribunal Superior do Trabalho, que vai dizer o seguinte: cabe agravo interno da decisão que negar seguimento ao recurso de revista interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, exarado nos regimes de julgamento de recurso repetitivo, de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência, de acordo com os artigos 988, parágrafo 5º, 1030, parágrafo 2º e 1021 do CPC, aplicáveis ao processo do trabalho, conforme o artigo 896-B da CLT. Então, vejam vocês aqui o fundamento, aquilo que eu expliquei para vocês, ó.
Recurso de revista, que é interposto para impugnar uma decisão do Tribunal Regional já proferida em grau de recurso ordinário, então houve lá um acórdão do TRT em grau de recurso ordinário, porque o processo começou na vara. Se eu quiser impugnar, recurso de revista na forma do 896. Só que o recurso de revista ele é interposto perante o órgão APO, que faz o primeiro juízo de admissibilidade. Se ao fazer o primeiro juízo de admissibilidade, o presidente do tribunal vai lá e denega seguimento ao recurso, se essa denegação for porque ele entende que aquele recurso está em consonância com uma tese vinculante, firmada ou em RR, RDR ou IAC, o que a parte vai poder interpor ali não é mais o agravo de instrumento, como era, não é o que costumava ocorrer, vai ser o agravo interno, que vai levar a matéria para o colegiado. E aí o colegiado vai analisar, se for demonstrada alguma distinção, aquele recurso de revista pode subir. Se não for demonstrada nenhuma distinção, já tem tese vinculante, não sobe mais e morre ali a discussão no segundo grau. Então, por isso é que é muito importante, não só para quem opera na Justiça do Trabalho, mas também para concurseiros, conhecer quais são essas teses vinculantes. Essas 71 teses vinculantes que nós temos até hoje, que vocês vão já ver porque vai aumentar bastante. Então, essas teses vinculantes, elas vão barrar o recurso de revista no segundo grau, não sobe mais para o TST, tá? E onde é que diz isso? Olha só, tá aqui no parágrafo 3º. O parágrafo 3º do artigo 1º-A dessa mesma instrução normativa vai dizer que, caso o agravo interno seja provido, ou seja, a parte conseguiu demonstrar uma distinção, dá-se-á seguimento na forma da lei ao recurso de revista, quanto ao capítulo objeto da insurgência. Agora, olha só a hipótese contrária. Na hipótese de o agravo interno ser desprovido, nenhum recurso caberá em face dessa decisão regional. Então, atenção, nenhum recurso caberá em face dessa decisão regional. Tá bom? Então, com isso, o que aconteceu? O TST ele se aproximou dessa lógica de precedente vinculante do CPC. Então, ênfase em decisões uniformes, decisões vinculantes, a gente tem um sistema mais estável, mais estruturado, o TST não vai ser mais abarrotado de agravo de instrumento para discutir questões que já foram pacificadas, né? Mas, por outro lado, nós teremos aí um filtro de admissibilidade mais rigoroso, ou seja, menos recursos vão conseguir chegar ao Tribunal Superior do Trabalho, porque quando tiver com base ali num tese vinculante, o próprio presidente do TRT vai barrar, e se a parte não conseguir ali fazer esse recurso seguir por meio do agravo interno, acabou, vai ficar ali no segundo grau a discussão. Então, olha a importância do que aconteceu. Então, gente, se eu tenho um tema já decidido de forma vinculada em um precedente vinculante, professor, o que é precedente vinculante? Falei aqui para vocês, ó. IRR, IRDR ou IAC. Se eu tenho uma dessas teses aqui fixadas num precedente vinculante, simplesmente não vai mais caber o agravo de instrumento. Se a autoridade ali que exerce o primeiro juízo de admissibilidade negar seguimento a esse recurso de revista, só vai caber o agravo interno. E aí o agravo interno ela vai sim surgir, mas se não for provido, morreu a discussão. E aí entra a segunda parte. Ou seja, por que o TST ultimamente ele tem aprovado tantas teses vinculantes? Justamente porque também houve uma alteração no regimento do TST para permitir que temas que já estavam pacificados na jurisprudência do TST fossem, de uma forma muito mais simplificada, convertidos em precedente vinculante por meio da reafirmação de jurisprudência. E aí, se eu tenho um recurso que a gente já vê ali, visualiza que é um tema pacificado, as 8 turmas decidem da mesma forma, por meio desse incidente de reafirmação de jurisprudência, eu posso ter ali aquela situação, aquela tese transformada em um precedente vinculante que vai obstar a subida de agravo de instrumento para discutir esses temas. Então, por isso é que nós temos, às vezes, temas que já estavam ali pacificados no âmbito do TST, mas que têm sido transformados em precedente vinculante, justamente para evitar o subimento de agravo de instrumento para discutir esses temas pacificados. Tá, gente? Então, ó, atenção! Então, foi o que eu falei para vocês, ó, porque temos tantas teses novas ultimamente? Justamente por conta desse incidente de reafirmação de jurisprudência, que pode ser feito, inclusive, em uma sessão virtual. E na mesma sessão em que é proposta essa reafirmação de jurisprudência, esse tema pode depois vir a ser o quê? Pode vir a ser votado, ou seja, pode ser firmada um precedente vinculante. Por isso a gente tem tantas teses novas, foram 21 em fevereiro,
no dia 24, depois nós tivemos mais 18, no dia 24 de março, e depois no último dia 28 de abril, nós tivemos também mais 12, 51, só aí, gente, nesses últimos meses, tá? E onde é que está isso? Qual foi o fundamento para essa reafirmação de jurisprudência? Está lá no artigo 132A, parágrafo 5º do Regimento Interno, também foi alterado pela emenda regimental número 7, que vai dizer que nos casos em que se tratar de uma mera reafirmação de jurisprudência, o procedimento é muito mais simplificado. E na mesma sessão virtual em que proposta aquela tese, ela vai ser votada. E onde é que está isso, professor? Olha só, aqui, ó, parágrafo 5º do artigo 132A do Regimento Interno, que vai dizer que o julgamento de mérito do incidente de recurso repetitivo, no caso de mera reafirmação de jurisprudência dominante da Corte, também será realizado por meio de plenário eletrônico, na mesma sessão virtual que decide sobre a proposta de afetação. Então, veja que isso aqui tem um potencial para aprovar muitas teses vinculantes de uma forma rápida. Então, enquanto ali, desde a vigência do CPC de 2016, né, a 2024, nós tivemos pouco mais de 20 teses vinculantes, só esse ano, de fevereiro até abril, nós tivemos já 51 teses vinculantes, justamente por esse procedimento de reafirmação de jurisprudência, que é muito mais simplificado. E aí fica mais fácil, por quê? Porque o presidente do TST, ele pode utilizar a estrutura do gabinete da presidência para, antes mesmo de os recursos de revista serem distribuídos, ele verificar ali quais são recursos que trazem uma tese que já é pacífica na jurisprudência das turmas. E aí ele próprio pode propor essa fixação de tese no recurso de revista repetitivo por meio desse incidente de reafirmação de jurisprudência. Então, a gente tem tudo confluindo para uma construção de jurisprudência de forma muito mais célere. E aí, impacto para quem advoga, né? Se vocês advogam, não adianta mais entrar com agravo de instrumento se o primeiro juízo de admissibilidade no TRT denega seguimento ao seu recurso de revista, porque ele está em consonância, o acórdão está em consonância com a tese pacificada. Aí, nesse caso, se houver ali uma necessidade de discutir, continuar discutindo a matéria, o que vai ser cabível aqui? Vai ser cabível fazer uma distinção por meio de um agravo interno. Aí, esse agravo interno vai levar lá para o órgão colegiado do tribunal essa discussão. E aí vai caber, portanto, ao órgão colegiado do tribunal ver se é ou não é, se existe ou não existe uma distinção para permitir, então, a subida daquele recurso de revista. Mas se o tribunal entender que não, fim da linha, morre aí. Então, precisa saber qual recurso manejar, porque senão nem a possibilidade de discutir a matéria internamente você vai ter. Agora, para quem estuda para concurso, gente, eu não preciso nem dizer a importância disso. Quando a gente olha ali para as outras áreas, por exemplo, o STF, o STJ, tem muitas teses vinculantes, se aproxima de 1.000. O TST não, ainda está caminhando, a gente agora que está em 71. E aí, para o concurseiro é mais fácil vocês estudarem, né, os concurseiros estudarem por uma tese vinculante, já está ali, já está fixada, já está vinculada, já estou sabendo o que é, certo? Então, gente, é muito mais fácil, o estudo é muito mais claro, é muito mais rápido. Então, é importante conhecer essas decisões recentes que têm essa força vinculante e têm um altíssimo potencial de cobrança nas provas. Então, quem quer passar em prova tem que dominar essas teses vinculantes, sem dúvida nenhuma. Então, um exemplo de tese vinculante, inclusive, que a gente vai tratar nos próximos vídeos, porque a primeira série de vídeos que eu vou fazer aqui para vocês vai ser sobre teses vinculantes em dano moral. Então, exemplo, tema 1, que vai falar sobre a possibilidade ou não de um empregador exigir certidão de antecedentes criminais na admissão. Isso pode ou não pode gerar dano moral? Vocês vão ver que o TST fixou algumas situações. Então, tem algumas situações em que é legítima essa exigência, seja por força de lei, seja pela natureza da função, do grau especial de fidúcia daquela função. Então, pode exigir. Mas se não pode exigir, porque não existe nenhuma justificativa para exigir para aquela função, o que vai acontecer é que não é possível, e se o empregador exigir, ainda vai gerar dano moral, mesmo que o trabalhador seja contratado, mas depois ele pode entrar lá na justiça e pedir dano moral. Outra tese, falta de banheiro. Será que se eu sou um trabalhador, que eu trabalho externamente, eu preciso ou não preciso ter assegurado ali um banheiro em condições dignas, um refeitório em condições dignas? O TST também pacificou essa questão e disse, inclusive, que dá dano moral, caso não haja essa possibilidade para os trabalhadores que fazem ali essa limpeza em áreas externas. Precisa ter.
E outra, professora, será que se for imputado uma justa causa para mim por ato de improbidade, ou seja, mexeu com a minha honestidade, e depois a reclamada vai lá, não prova nada, né? Simplesmente vai e trata ali de uma forma absolutamente leviana aquela alegação. Eu posso ter um dano moral aí? Pode. E esse dano moral, segundo o TST, nesse tema 62, é em ré ipsa. Então, a gente precisa entender a ratio decidendi, quais foram os fundamentos determinantes de cada uma dessas teses, para saber se o caso concreto vai se amoldar a essas teses ou não, se tem alguma distinção relevante aqui que pode, não é, ser apontada. E vocês querem estudar essas teses comigo, gente? Vamos começar, como eu falei aqui, pelas teses de dano moral. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês não perderem nenhum desses vídeos e vem comigo, tá, gente? Porque o conhecimento dessas teses do TST, essas teses vinculantes, não é uma opção, tá, gente? É um requisito para quem advoga, para quem opera o direito, também um diferencial para quem faz concurso. Tá, gente? Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu vou fazer agora próximos vídeos aqui falando justamente sobre essas teses firmadas envolvendo o dano moral. São 8, tá, gente? 8 de 71 a gente já está entregando aqui, aproximando vocês dessas teses do TST, que eu tenho certeza que vão ser cobradas nas próximas provas. Então, um abraço grande e vejo todos vocês no próximo vídeo.